Louvado seja o nome do Senhor. Estamos com saudade do pastor André. Pô, ninguém falou amém aí. Meu Deus. Estamos com saudade, viu, pastor André? Pelo menos eu estou. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Nós estamos na era da modernidade, né? Esse texto também se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante. Não precisa abrir. Ou no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Vamos ler. Amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ou não te importa que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Muitas vezes, amados, nós passamos por circunstâncias em que surge dentro de nós, lá no âmago do nosso ser, que é aquele lugar mais interno da nossa alma, uma pergunta: será que Deus se importa comigo? Será que Deus não está vendo a situação em que eu estou? Será que Deus não se importa? Isso é algo natural de todos nós que somos seres humanos. Quem é ser humano aqui? Ainda bem, não tem nenhum extraterrestre, graças a Deus. Amém? Desde o dia em que nascemos, iniciamos uma viagem rumo ao outro lado. Desde aquele dia, que todos se lembram, que você saiu do ventre da sua mãe, não sei por que você já começou a vida apanhando, o médico dá um tapaço no seu bumbum, para abrir os seus pulmões, e aí você começa uma trajetória. Daquele momento até o derradeiro dia da sua existência, você está numa trajetória rumo ao outro lado. Porque a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 12, 7, que nós todos, que somos pó, voltamos para a terra. E o espírito que nós temos, volta para Deus que o deu. Isso é algo que Deus estabeleceu para todos nós. Não importa se somos ricos, se somos pobres, se somos brancos, se somos pardos, altos e baixos, todos nós temos uma mesma trajetória. Amém? Esse texto, ele começa dizendo assim: naquele dia, era um dia qualquer da vida daquelas pessoas. E nós precisamos, amados, considerar
a nossa insignificância diante da grandeza do universo, né? É só você imaginar o universo. Só no planeta Terra, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Não existe uma calculadora que possa fazer, né, apresentar um resultado da fração do que a nossa massa corpórea representa diante do universo. Né, eu estar aqui, ocupando esse espaço, representa 0,00000 do universo. E é engraçado como tem pessoas que são cheias de si, cheias de orgulho, cheias de soberba, cheias de vaidade. Na verdade, amados, nós somos quase nada. Mesmo assim, o nosso Deus nos ama. E também somos insignificantes perante a soberania do nosso Deus. Se diante do universo a gente não é nada, imagine diante daquele que criou todas as coisas. Isso não quer dizer que não sejamos importantes, especiais e únicos para Deus. Você consegue imaginar que exatamente aqui, exatamente nesse lugar, os olhos de Deus estão sobre eu, estão sobre você, não obstante a nossa insignificância. Naquele dia, lá em Tiago 4, 13 e 14, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amados, fazer planos não é pecado. Amém? Mas nós precisamos submeter os nossos planos a Deus. Porque alguém sabe qual será o seu dia de amanhã? Eu tenho uma viagem planejada. Eu vou para Uberaba, a negócio. É o que eu planejei. Mas se Deus não quiser que seja assim, será diferente. Porque é Ele que tem o poder. Ele é Deus. Amém? Simplesmente estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Estamos apenas de passagem, como peregrinos rumo ao nosso eterno lar, a nossa morada celestial. O nosso objetivo é chegar do outro lado. Todos nós. E de preferência, que esse outro lado seja o céu. Amém? Eu tenho certeza que nenhum ser humano que tenha plena consciência quer chegar do outro lado no andar de baixo. Né? Que aperte o botão e desce. Nenhum de nós. Nós queremos voltar para o seio do nosso Pai, porque nós necessitamos disso. O texto ele continua dizendo, ao anoitecer. Naquele dia, ao anoitecer. Às vezes não temos a completa percepção das palavras ou das expressões em que estão inseridas, por conta da nossa realidade atual. Amados, nós temos uma dificuldade muito grande ao lermos a Bíblia, por conta do contexto em que nós vivemos. Então, quando nós falamos assim, ao anoitecer, o anoitecer para nós não tem muita importância.
Porque quando anoitece fica como? Escuro. Mas basta eu acender a luz, que a escuridão acabou. Hoje, quando você vai viajar de barco, quem já foi num cruzeiro aqui? Eu estou sonhando em Deus num cruzeiro. Quem quer sonhar comigo? Glória a Deus. Mas quando chega a noite, em alto mar, Alex, alguém está preocupado com a escuridão ao anoitecer? No navio tem luzes, tem holofotes, tem rastreado por satélite, Pio? Tem GPS, os caras sabem onde eles estão. Agora, vamos voltar 2000 anos atrás. Vamos entrar na palavra. Eu gostava muito de ouvir o pastor Edson Rebustini, quando ele tinha programa no rádio. Ele fala assim: irmãos, vamos entrar na palavra. Vamos entender. Ao anoitecer, 2000 anos atrás, como que era o mar? Plena escuridão, irmãos. Não tinha o farol lá indicando o lugar. Não tinha o rastreador, não tinha nada. Quem gosta de ficar andando no escuro assim? Vai no meio, vai para um hotel fazenda, aí pega aqueles caminhos assim que vai, não tem para onde ir. Meu, chega uma hora que você não sabe nem quem você é, quanto mais onde você está. Não é verdade? Então, é isso que a gente precisa entender na palavra. Quando disseram o texto ao anoitecer, já é uma situação não muito agradável. Ninguém estava festejando em atravessar o mar de noite. Os discípulos aproveitaram lá e abriram uma champanhe para comemorar. Não. Eles devem até ter ficado meio preocupados, porque eles eram homens do mar, a maioria deles. Caramba, Bem que Jesus podia deixar para a gente ir só amanhã cedo, Mas já que ele falou, vamos nós. Nesses momentos, precisamos nos apegar nas palavras de Jesus. O que ele disse? Naquele dia, ao anoitecer, vamos para o outro lado. As palavras de Jesus. Está escuro, naturalmente não é um ambiente seguro, mas Jesus disse que eu vou chegar no outro lado. Assim somos nós, amados. Às vezes nós estamos na igreja, nós ouvimos uma palavra, aquilo acende no nosso coração uma esperança, nos dá um norte, nos dá um sentido de vida. Se nós não soubermos abraçar a palavra, aos poucos, parece que ela vai sumindo da nossa mente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jesus deixa claro que há um destino certo. O destino certo é o outro lado. Amém? Jesus tinha dúvida nenhuma. Isso não quer dizer que estamos isentos de turbulências no caminho. Isso não quer dizer que nós estamos livres. Porque isenção é uma coisa, imunidade é outra. Vou dar uma aula de direito tributário aqui. Eu não estou isento da turbulência. Eu não estou livre disso. Mas eu estou imune. Quer dizer, eu estou protegido mesmo no meio do vendaval. Continua o texto. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Não temos o poder de prever os acontecimentos da nossa vida, sim ou não? Não temos. Não temos como saber se amanhã vamos acordar com dor de cabeça, se vai ter um desconforto no trânsito, alguma coisa. Mas ou seja, mesmo diante das incertezas,
Amados, eu sei que eu vou chegar do outro lado, porque Jesus me disse. Mas eu não estou livre das incertezas do caminho. Mas uma coisa, como a minha esposa falou, né, na quarta-feira, né, não costumo fazer isso, mas repita, uma coisa. Eu preciso levar Jesus no meu barco. Só isso. Outros barcos também o acompanhavam, diz o texto. Mas só no barco de Jesus, dos discípulos, estava Jesus. Muitas pessoas seguem com suas vidas em seus barcos, como se estivessem à deriva. Imagine, amados, segue a vida das pessoas assim. Às vezes um vizinho seu, que não conhece a Jesus, uma pessoa do seu trabalho, na sua faculdade, no seu barco está Jesus, no barco daquela pessoa não está, e nós todos estamos no mesmo mar. Elas sabem que estar em alto mar já é perigoso, quanto mais ao anoitecer. Mesmo assim, muitos não fazem questão de convidar Jesus para fazer a difícil travessia com eles. Assumem o risco de sucumbir e ser contados com todos os outros náufragos que pereceram. A única garantia que eu tenho de que a palavra que Jesus disse, de que eu vou alcançar o outro lado, é se ele estiver no barco. As pessoas estão nos observando atentamente, com o intuito de ver as nossas reações às situações da nossa vida. Então imagine, irmãos, tinha um barquinho que tinha uma pessoa em especial. Essa pessoa era Jesus. Existiam outros barcos no mesmo mar, e todos eles, com certeza, estavam olhando para aquele barco em especial. Não podemos nos deixar influenciar pelos outros, principalmente por aqueles que não compartilham a nossa fé. Nós sabemos que Deus nos prometeu que vamos chegar do outro lado. Nós já fizemos a única coisa que era necessária. Qual é mesmo? Chamar Jesus para dentro do barco. E algumas pessoas, não, você não vai conseguir. Não vai acontecer. Elas não compartilham a nossa fé. Naquele dia, ao anoitecer, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que se ia enchendo de água. Vamos imaginar a cena. De repente, ao anoitecer, o anoitecer já era caótico, e vem a tempestade. O mesmo vento que impetuosamente soprava sobre o barco dos discípulos e fazia com que eles se enchessem d'água. E barco cheio d'água, o que acontece? Me ajuda aí. Afunda. Essa era a mesma situação também dos outros barcos. Quer dizer, era um desespero geral. Quando menos se espera, lá está a adversidade. A adversidade foi só para os barcos que não tinham Jesus? Não. Barco que tem Jesus também enfrenta a adversidade.
Mas o que é adversidade, Alex? É uma situação desfavorável. O contratempo. Um aborrecimento. Uma tribulação. Uma aflição, uma angústia. Tudo isso está dentro de um pacote chamado adversidade. Só muda o grau. Um aborrecimento. O Júnior, eu cheguei, ele nem me cumprimentou, que é aborrecido. Já é uma adversidade. Uma aflição. Eu estava vindo, o meu pneu furou. Já fiquei aflito. Na escuridão da Castelo Branco. Tudo isso é adversidade. Salmo 27:5 diz: pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Ou seja, eu tenho que estar preparado. No barco da vida, rumo ao outro lado, pode ser que num dia, e num anoitecer, venha a adversidade. Não tem água. Eclesiastes 7:14. Obrigado, amor. No dia da prosperidade, que são os dias bons, goza do bem, se alegre, usufrua. Mas nos dias da adversidade, que são os dias maus, considera em que Deus fez tanto esse como aquele. Amados, o dia da adversidade é o tempo da reflexão. Tem um versículo aqui que eu não anotei, mas diz que é melhor o velório do que a festa de aniversário. Porque no velório você vai refletir que aquele é o fim de todo o ser humano. E o que eu estou fazendo da minha vida? Diz que Jesus estava na popa. Todo mundo sabe o que é popa? Não é polpa de fruta, que faz suco. O barco tem dois lados. Um da frente e o de trás. Um chama proa e o outro chama polpa. A proa é o lugar à frente. A polpa é o lugar atrás. Então, polpa, por extensão e para permitir maior proximidade à zona de manobra, ao mesmo tempo que aproveitava a zona mais abrigada do navio e mesmo sujeita ao balanço. A polpa, a parte traseira, passou a ser a localização preferida para a instalação dos aposentos do capitão. Então nós percebemos que o fato de Jesus ter assumido a popa, ele entrou e foi para o fundo, é porque ele tinha intenção de descansar. Assumindo este lugar no barco, Jesus deixava explícito que, embora fosse o capitão, não tinha com o que se preocupar no momento do embarque. E que seria uma excelente oportunidade para descansar. Quem tem a sua vida confiada ao Senhor, nele encontrará descanso. Jesus mesmo disse lá em Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amados, no presente tempo que nós vivemos, eu acho que só está descansando e não tem sobrecarga nenhum quem morreu. Que todos nós somos diariamente exigidos, como maridos, como esposa, como pais, como profissionais,
como servos de Deus. Amém? Diariamente. Diz que ele estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Enquanto Jesus dormia, então imagina, irmãos, vamos para a cena de novo. Naquele dia, ao anoitecer, uma tempestade. O que era ruim ficou pior. Quem disse, né, que o que está ruim não pode piorar? E Jesus dormindo. Eu imagino, amados, porque imaginar não é pecado, que os discípulos, principalmente aqueles que eram acostumados com a vida do mar, né, nós sabemos que muitos discípulos de Jesus eram pescadores. Eles devem ter lá, né, feito toda uma logística, né? Pedro e João, tira a água da direita. Tiago e Judas, tira a água da esquerda. É todo um... Eles não ficaram inertes. Chegou o nosso fim. Não. Nós temos que lutar. Alguém vai aceitar o fim aqui? Não. É a situação adversa. Eu preciso ter uma reação à adversidade. E não é sair correndo, arrancando os cabelos. Não é que nem quando vem uma barata, né? Ah! Não. Tem que enfrentar. Eles estavam enfrentando a situação diversa. Porém, não tiveram êxito na tentativa de retirar a água. Eles tiravam um balde, 30 litros, e entrava 90. Eles não venceram a fúria do mar. Mas eles estavam tentando. Infelizmente, o volume de água era em muito superior às habilidades e capacidade de resolver o problema. Às vezes tem problemas, amados, que nós não conseguimos resolver. Tem portas que nós não conseguimos abrir. Tem perguntas que nós não temos as respostas. Na impossibilidade, eles foram até o seu limite. Todos nós temos um limite. Na impossibilidade nasce o desespero. Vamos imaginar, eles tentavam, mas não conseguiram vencer a fúria do mar. O que é desespero? É o estado de profundo desânimo. Tira a água. E a água se multiplica dentro do barco. É o estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz. É o desalento. É o estado de consciência que julga uma situação sem saída. É a desesperança. Amados, quando nós atingimos o nosso limite, até a nossa mente trava. Quem trabalha com informática, essas coisas, né, que é muita lógica, tem hora que, dá um nó na cabeça do cara. Ele tem que sair daquele ambiente, né, e assistir um desenho do Tom e Jerry. Aí, assim, oxigenou o cérebro, ele volta. Em 2 segundos ele achou a solução. Mas naquele momento, é o desespero. Uma vez, amados, eu fui para um hotel fazenda, lá em Natividade da Serra. E eu resolvi, acabou o protetor solar, a gente queria comprar em algum lugar. E resolvemos pegar a estrada, irmãos. E era um lugar lindo, parecia o Jardim do Éden.
E fomos lá com o carro. Cantando, né? Sorrindo. Aí, declinando o dia. Estava claro, começou a anoitecer. E andando, né? O ponteiro do tanque de gasolina, né? E nada de achar um lugar. Aí achamos uma vendinha. Vamos lá, compramos, né? E perguntamos, como é que a gente faz para voltar? Porque a gente veio por esse caminho, andando. Não, você pode ir por aqui e tal. Amados, nós chegamos num lugar que era à beira da represa. À noite, eu e a minha esposa, meus 2 filhos com a minha sogra e a ajudante no hotel, fazenda. E nós olhamos para o outro lado. Era a represa. Eu não podia permitir que a minha esposa ficasse desesperada, porque desesperado eu já estava, né? Mas aí eu mantive a pose. Amor, está tudo sob controle. Olhei para o tanque de gasolina, né? O fuel. Era uma impossibilidade. Eu não teria como resolver. Do outro lado ficava a balsa, que vinha fazer o transporte de uma em uma, duas. Eu falei, amor, não vamos ficar aqui esperando. Estava fechada a balsa. E eu comecei a charolar. É como se fosse, né, Jesus dormindo na popa. De repente o cara acorda lá do outro lado e liga a balsa. E vem nos socorrer. Mas tudo isso, viu, amados? Deus estava querendo nos falar coisas. Algum tempo depois, eu era diretor de um dos maiores escritórios tributaristas de São Paulo. O dono do escritório se matou. O escritório fechou as portas. E o meu chão sumiu. Exatamente como eu estava à beira da represa, sem saída. Deus estava querendo me dizer coisas. Isso se passaram 10 anos. E eu cheguei do outro lado. Porque o que Jesus fala acerca de nós vai se cumprir, independente das turbulências que vamos enfrentar. Eu perdi meu nome, eu perdi o crédito, eu perdi a esperança. Mas Ele me restituiu. Porque estas circunstâncias não mudam o que Ele é. Os discípulos acordaram e clamaram. Os discípulos o acordaram. Imagina a cena, irmãos. Aquele barco em desespero. Outros barcos não sabemos, porque a Bíblia não diz. Talvez outros barcos tenham afundado. Talvez pessoas tenham sucumbido. Mestre, não te importa que pereçamos? É uma pergunta amigável, irmãos. Ô Jesus, qual é a sua? Nós estamos morrendo aqui. O Pedrão, que é o mais velho, ele perdeu até o ar. Era uma situação de perecimento. E diante da inércia do mestre, porque ele estava dormindo.
Quem dorme normalmente está inerte, né, irmãos? A não ser aquelas pessoas que dão uns... Está dormindo, mas está se estrangulando sozinho, né? Não é o caso. Essa pergunta, amados, traduz uma indagação. Jesus, você não se importa conosco? Será que não temos valor para o Senhor? Essa é a pergunta. Quem nunca fez essa pergunta para Deus, irmãos? No momento que você está sem saída. Nesse momento, amados, que foi a continuação da história lá do escritório, nós passamos muita escassez. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 2 carros, né? Um eu tinha pego no consórcio, eu já tinha vendido. Aí eu tinha um bagageiro, num Zafira. Aí eu vendi o bagageiro. Passou mais um tempo, eu vendi o Zafira. Teve um dia, amados, que eu precisei vender a bicicleta do meu filho para comprar pão. E você acha que eu não perguntei para Deus? Mas o Senhor se importa mesmo comigo? E quantas pessoas eu ajudei? E Deus falou assim para mim: é porque você ajudou que não está pior. Você quer ouvir Deus? Às vezes Ele fala coisas que você não gosta. Se importar é dar importância, é demonstrar interesse. Quantas vezes nos sentimos assim? Parece que Deus está longe, ou mesmo estando perto, não se importa conosco. E está alheio aos nossos problemas. Isso faz parte da nossa humanidade. Na verdade, Ele está nos dando uma chance de crescer e subir mais um degrau na escada da fé. Eu não sucumbi, a minha esposa não me deixou, e os meus filhos estão fortes, graças a Deus. Foi fácil? Não foi. Nós estamos fazendo academia. Começamos agora. Eu precisei tomar um Dorflex. Viu, Alex? E na Smart, lá de Alphaville, tem um negócio novo lá que é uma escada. Você sobe e a escada vai subindo, né? Você vai trocando os pés. Subir a escada é fácil? A escada da fé é uma subida, irmãos. Não é fácil. Mas quando você sobe cada degrau, você vai começar a ter a visão que Deus tem dos seus problemas. E os nossos problemas, para Deus, são desse tamanho. Alguém pode dizer amém? Tiago 1, 2 e 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Esse processo da prova da nossa fé, as adversidades, tem como objetivo eliminar as nossas deficiências. Tem alguém perfeito aqui? Todos nós temos deficiências, inclusive aquelas de caráter. Devemos sempre nos lembrar que Ele está sim conectado conosco. Cumprirá a sua palavra quando perceber que estamos sobrecarregados. Lá em 1 Coríntios 10:13 diz assim: e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados ou provados, Ele mesmo providenciará um escape. Aquela balsa, naquele dia, ao anoitecer da minha vida, foi um escape de Deus. Ele sabia que eu não ia suportar. Como era do seu perfil, sua resposta não se deu por palavras, e sim por atitudes. Diz o texto: ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Ele tem todo o poder, mas Ele também tem a supremacia para fazer quando e como Ele quiser. Amados, nós não podemos manipular Deus. Tem uma canção em inglês, que recentemente foi traduzida, que diz assim: Jesus, tu não me deves nada. Deus não deve nada para ninguém. Eu não posso exigir que Deus faça nada por mim. Mas Ele o faz porque Ele me ama. Porque Ele sim se importa comigo. Mas, amados, o nosso Pai não é daqueles que mimam os filhos. Porque filho mimado não serve para nada. Mas o nosso Pai é aquele que nos disciplina, para que nós sejamos homens e mulheres de Deus. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Como podemos verificar, o problema não era a tempestade, não era o vendaval, não era a turbulência que atingiu o barco, e sim a reação dos discípulos diante da adversidade. Muitas vezes esperamos por uma resposta de Deus às nossas necessidades, sim ou não? Porém não estamos fazendo a nossa parte. Nossa alma está inquieta, nem ao menos conseguimos ouvir a voz do Mestre. Ou seja, ainda estamos em treinamento. Aquele dia, naquela noite, era um dia de treinamento. Pode ser que eu ou você, nesse dia, nessa noite, ainda estejamos num processo de treinamento. Espera aí para eu não me perder. Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo? A questão central era o medo excessivo. Tanto medo. Porque ter medo é normal, né, irmãos? Mas tanto medo, por quê? O medo excessivo que gera o pavor, o descontrole, simplesmente nos paralisa. Não conseguimos sequer raciocinar.
Vocês já tiveram tantas experiências sobrenaturais, curas, sinais miraculosos. Precisam exercitar a fé. Foi isso que Jesus disse para eles. Eles já tinham visto muitos milagres. O homem da mão ressequida, os perturbados de espírito imundo sendo libertos, Jesus operando sinais. Mas Jesus fala assim: cadê a fé de vocês? Nós precisamos exercitar a fé. Vou voltar à academia, né? Que eu agora sou um atleta. Olha o meu tanquinho. Não, ainda é o tanque, né? É a máquina de lavar roupa, 16 quilos. Mas se você for à academia e exercitar um músculo do seu corpo, né? Então, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos. O que vai acontecer com o seu músculo? Ele vai se fortalecer. Você no primeiro dia só aguentava o peso pena. Agora você já aguenta. É assim, irmãos. Primeiro dia da academia, gente, mandei até foto para o pastor André, para incentivar ele, né? Saí da academia e falei: amor, estou me sentindo super bem. Aí a minha esposa, que é muito sábia, né, essa mulher, ela só abre a boca quando tem certeza, irmãos. Ela falou assim: espera o terceiro dia. Você está me estranhando, mulher? Aí no dia seguinte eu estava animado. Amar no terceiro dia, para ajustar o ar-condicionado do carro. Amor, eu não consigo esticar o braço. Porque o meu músculo, ele estava fraquinho. E diante daquele esforço, ele reagiu. Mas se eu insistir, o meu músculo vai se fortalecer. Assim é a nossa fé. Hoje a gente crê um pouquinho, mas não desiste de crer. Amanhã vai crer um pouquinho mais. E quando a gente perceber que não está funcionando, a gente faz aquela oração, né, do pai desesperado: Senhor, aumenta a minha fé. Aí Jesus vem e taca um anabolizante na fé. A gente dá aquela: eu só não posso desistir. Exercitar é uma prática com regularidade. Academia, 3 vezes por semana, regularidade. Não é assim, vai hoje, daqui 3 meses. É tornar concreto. Concreto, vamos falar de construção. Concreto é um negócio mole? Não, quando você vai falar de concreto na construção, é um negócio firme. Se eu me exercitar na fé, ela vai se tornar firme. Ela vai ser um fundamento inabalável. Eles estavam apavorados e perguntavam. Estou acabando, viu, irmãos? Uns aos outros. Vamos lá para aquela cena. Jesus se levanta. Pare! Tinha até vagalumes. Agora iluminando o mar. Oh, que beleza, né? O problema foi resolvido. Os discípulos continuavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Outra verdade, amados, nessa narrativa é que precisamos conhecer Jesus.
Você chamou o cidadão para o seu barco, mas você não sabe nem quem ele é, e do que ele é capaz de fazer. Por isso que a gente entra em desespero. Quem é este? Perguntaram eles. O que quer conhecer? Ser capaz de reconhecer, distinguir. Tem uma canção que fala, que é com base lá em Cantares de Salomão, que eu consigo reconhecer a beleza do meu amado entre milhares de milhares. Eu consigo distinguir no meio da multidão quem é Jesus. Isso, amados, é só com intimidade. Normalmente as mães falam isso, né? Ela está no supermercado, ela ouve um choro. Ô, meu filho, como assim? Mas elas conhecem. A minha esposa, ela conseguia distinguir até que o meu filho tinha feito aquelas 2, do banheiro 2. Ah, foi o meu que fez. Intimidade. Jó 42:5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi fácil para Jó conhecer Deus? Não. Mas valeu a pena? Sim. Jó passou por muitos eventos em sua vida para conhecer a Deus de uma forma íntima e particular. 2 Timóteo 1,12 diz: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Paulo dizendo: eu sei quem é Jesus. Posso passar o aperto que for, por ele vale a pena conhecer Jesus. Esse relacionamento progressivo com o Senhor, através da oração, da meditação na palavra, na comunhão da igreja, nos preparará para enfrentar as adversidades, superar os nossos desafios a cada dia, inclusive as nossas limitações. No mundo tereis aflições. Quer dizer, a adversidade pode bater a nossa porta em qualquer dia, mas nós podemos ter bom ânimo. Bom ânimo é ter fé, é não perder a esperança, porque Ele venceu o mundo. Efésios 4,13 para terminar. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Amados, é isso que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Toda vez que você enfrentar um mar revolto, toda vez que você não tiver mais forças, Jesus está produzindo maturidade em você. Você vai ser uma pessoa preparada para desafios maiores, para subir mais um degrau da fé, para começar a olhar as coisas por cima. Quem já viajou de avião aqui? Melhorou, né? Não foi de navio, mas já foi de avião. Amados, a coisa mais maravilhosa para mim é quando você sai do aeroporto, aquela chuva, tempestade, e o avião atinge a altura de cruzeiro, e lá em cima brilha o sol. É nesse lugar, assentados com Cristo nos lugares celestiais, que Jesus quer nos colocar.
deste lugar, amados. Quem já olhou, não tem medo, né? Pela janelinha do avião. Como que são as coisas? Seu problema vai parecer bem menor. Ele está nos treinando. Ele não está dormindo porque nos abandonou. Ele está nos dando uma oportunidade de crescermos, de estarmos preparados, amados, porque os dias são maus e vai ficar pior. Mas ao que vencer, Ele tem promessas que nada nesse mundo pode se comparar.